Queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando esta live aula, onde estaremos abordando dissertativamente, progressivamente, evolutivamente o livro de Isaías. Estamos ponderando de forma vagarosa esses primeiros capítulos, que são pontuais para o nosso progresso textual, para a glória do Senhor. Pai do Senhor, meu amigo, meu mano do coração, Major Vicuir, querido, estamos juntos e misturados, como falam os cariocas, né? Juntos e misturados, glória a Jesus. Então, Pai do Senhor Jesus, meu amigo, meu mano do coração. Então, meu mano, nós vamos articular, pormenorizando os textos, e vamos preencher o livro de Isaías, que é um livro maravilhoso. A estética, a redação, a escatologia implícita, a cristologia, o messianismo, algo inigualável. Isaías, meu Deus, Isaías foi um gigante. E os primeiros capítulos nós vamos trabalhar assim progressivamente, evolutivamente, pontuando de forma limitada alguns textos, e vamos trabalhar para depois trabalharmos uma dinâmica mais esquemática, porque é necessário os primeiros capítulos, esta abordagem mais minuciosa, porque esses primeiros capítulos são primordiais para entendermos todo o livro de Isaías. É necessário entender esses primeiros 4, 5 capítulos, com certeza, glória a Deus. Vamos orar e vamos iniciar. Quem chegar, chegou. Quem não chegar, não chegou. Mas a live será passada com meu mano Major Vicuí, e quem chegar, chegou. Quem não chegou, não chegou, vai assistir depois, amém? Mas vamos iniciar pontualmente no horário. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Te agradecemos, Pai, mais esse momento que o Senhor nos concede para esta live aula, onde estaremos aprendendo com Isaías muita coisa boa. Glória a Deus, muita coisa boa. Te agradeço pelo teu servo, meu mano do coração, Major Vicuí, Senhor, que está já conosco, amigo, parceiro, mano do coração, sempre presente no meu ministério, na minha vida. Te agradeço, Pai. Dá-nos a diretriz, a perceptibilidade, Pai querido, o aguçamento dos textos, para que possamos elucidar, Pai, de forma respeitável os textos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Marcão já chegou, meu amigo Marcão de Taubaté. E o Major Vicuí? Marcão chegou a ser meu aluno lá no seminário. Eu conheci Marcão novo na fé. Logo ele se firmou realmente e casou com uma das louras mais bonitas que tinha no Parque Aeroporto, que era ali. Era a loura mais linda que tinha ali, era realmente, entendeu? E Marcão casou, hoje tem 4 filhos, 2 meninos, 2 meninas, já tem netas, já tem neto, e é um amigo do coração. Ele sabe disso, que estamos sempre prontos para abraçarmos aí em qualquer situação. E Marco, meu mano Marcão, vulgo Marcão, Major Vicuí,
ele se tornou um amigo do coração. Eu posso falar que esse é o amigo que só a minha partida ou a dele que vai romper este elo intrínseco que Deus uniu. A partir de 2018, quando eu estava ali em Brasília e eu conheci. Então eu agradeço muito a Deus pela amizade, pelo amigo que é o Major Vicuí. Quem conhece ele sabe o coração que ele tem, a generosidade, a bondade, a amabilidade, evangelho, conversão. Eu conheço ele a fundo e posso falar que é um homem de Deus convertido. E por isso Deus tem abençoado muito a vida do Major Vicuí, material, sentimental, espiritual. Ele tem sido realmente esse bambino de Jesus, muito abençoado. Glória a Jesus. Então nós vamos iniciar, vamos aqui para o versículo 6. Como falei, Marcão, quem chegar chegou, quem não chegar não chegou. A sala pode estar eu, você aqui, eu vi com isso, ó. Eu darei a aula com a mesma intensidade como se estivesse cheia a sala. Então, eu não tenho esse tipo de vaidade nem de apetite arrogante. Eu passo o conteúdo, seja para um só. E prego para um só também, como eu tenho pregado aqui na Praia Grande, para um só. Glória a Jesus. Então nós vamos aqui para o versículo 6. Nós vamos trabalhar dinamizando os textos dentro desta arquitetura hermenêutica progressiva, mas respeitando o conteúdo, respeitando o texto. Então no versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. A ver, Major Vicuí, inflamada, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Aqui é uma descrição que está também em Jeremias. Pode anotar aí, tá, Marcão, Major? Pode anotar aí, Jeremias 30, 12 a 15. Pode anotar aí. Anotem, por favor. É essencial, importante, anotar sempre esses textos, porque fazem corroboração textual, são análogos. Então, Deus está falando de Jerusalém, Deus está falando de Judá. E na ponta também há uma bifurcação que Deus fala também com Israel. Com Israel. Porque Israel vai cair no ano 722. Isaías profetizou no ano 734. Isaías profetizou no ano 734. No ano 722, a Síria invade o reino do norte. Israel, Samaria e liquida, estraga mesmo, estraga. Nunca mais Samaria voltou a ser o que era ou tentava ser, né? Ou tentava ser. Então foi uma destruição total mesmo. E Deus usou Jeremias para alertar Israel. E de forma, Pai do Senhor, Cris, bem-vinda à nossa sala teológica. Glória a Jesus, bem-vinda. Então, um ponto essencial que Isaías está profetizando num período conturbado, período dificultoso. Israel está decadente e Judá também está decadente. Jerusalém está decadente, Samaria está decadente. Eliana, pai de São Jesus, Eliana, Barra do Piraí. Eliana foi criada comigo desde a juventude lá no bairro do Carvão. Eu morava na Caeira. Eliana, Deus abençoe, Eliana. Então, um ponto aqui é elementar e vigente. Nós precisamos olhar, pontuar, para entendermos Isaías. Isaías está no período de quem? Ele está no período de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que são reis de Judá.
reis de Judá. Precisamos de antemão analisarmos que este período aqui é um período em que Deus está alertando através dos profetas a ruína de Israel e de Judá. Eles de antemão estão antevendo o que iria acontecer, que seria 2 cativeiros: o cativeiro de Israel, levados para a Síria, e o cativeiro do sul, levados para a Babilônia. Quando chegarmos ali, mais na frente, nós vamos entender a Babilônia, como Isaías olha a Babilônia e como analisa a Babilônia, porque o Império Babilônico foi um império poderosíssimo. Isaías fala da Babilônia, Jeremias fala da Babilônia, Daniel fala da Babilônia, Ezequiel fala da Babilônia, porque a Babilônia foi realmente o mister daquele período histórico, era a Babilônia. Então, queridos, um ponto aqui é crucial. Ele está falando que Jerusalém, aqui Deus está falando com Jerusalém, Deus está falando de dores que o povo sentiria. Na ponta naquela ponta do iceberg, Deus aponta também para Israel, Como Isaías profetizou no ano 734 e no ano 722, Israel cai e Jerusalém vai cair no ano 586, já bem na frente, tá bem longe de Isaías. Mas Isaías também anteveu profeticamente o que iria acontecer com Jerusalém, com a destruição de Jerusalém e o cativeiro que aconteceria. Então aqui no versículo 6 é sumamente importante nós analisarmos ferimentos. Deus está falando que do pé até a cabeça não há neles coisa sã. Deus está mostrando que a desgraça moral, o desengajamento no reino de Deus e a apropriação de amuletos religiosos pagãos começou a acontecer lá atrás. Israel já era, porque vinha ali dos cananeus, ali ficavam os cananeus, Israel ficou mais para o lado dos cananeus. E a herança dos cananeus perpetuou os costumes, o paganismo, a religião no povo do norte. Vocês vão entender lá na frente, quando tem a cisão ali, a divisão dos reinos, que acontece a divisão dos reinos, Roboão, isso aí nós vamos ter uma compreensão, quando aconteceu a divisão dos reinos, que foi antemão a Isaías, Deus falou para Roboão. Ou seja, através do profeta Aías, Deus falou com Roboão, como Deus tinha falado com Salomão. Ou seja, diminuir os encargos pesados sobre o povo, ser mais maleável, ter compaixão do povo. Salomão não teve. Salomão, na sua arrogância, pedância, ele atropelou mesmo. Os últimos dias de Salomão, queridos, não desejo para ninguém. Ele foi um sábio emburrado, um sábio que não soube lidar com a vida, com a problemática da existência. A sabedoria de Salomão foi uma sabedoria de introspecção, porque ele trabalhou muito o retórico, o teórico, mas na prática ele foi uma falibilidade ambulante. E no final da vida, Salomão está envolvido com mulheres, está envolvida com rituais macabros, sinistros, paganismos, e ele vai morrer de forma decadente.
decadente. Quando ele vai escrever Provérbios, quando ele vai escrever Eclesiastes, principalmente Eclesiastes, ele está na velhice, Salomão. Ele está na velhice, Salomão. Quando ele escreve Provérbios, quando ele escreve Cantares, Eclesiastes, ele está na velhice. E ele está refletindo que ele viveu uma vida realmente embele, fraca. Ele viveu uma vida subordinada a prazeres mundanos, passageiros. Então, um ponto essencial aqui para nós, neste versículo 6, analisarmos que o pedestal humano desce quando Deus é engrandecido. Então, a soberania de Deus na nação de Israel era perene, potencializada, e Deus não aceitava de forma alguma qualquer tipo de contradição ou intermediários. Deus era único, não existe intermediários, ou seja, Deus é único. Então, quando nós começamos a ler o Antigo Testamento à luz, principalmente da cultura judaica, analisando elementos da cultura judaica, e quando você vai trabalhar o Talmud, a Torá, né, que é o Pentateuco, a Torá é o Pentateuco, o Talmud, o Misná, que são os livros antigos dos judeus, que eles produziram depois, fica muito patente o que Isaías falou, o Deus único, o Deus único. Então, para Deus, Israel era uma única nação, e para Israel Deus era único, único. E quando então começa a acontecer o desfacelamento do credo monoteísta, entrando elementos politeístas, aí você percebe que Deus, ele é duro. Deus é duro e contundente. É uma prerrogativa divina. Deus não negocia com o paganismo. Vamos olhar versículo 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Aqui ele está preconizando a invasão de Senaqueribe da Assíria, a invasão ali que aconteceu em Israel. Então, esta invasão de Senaqueribe, Isaías preconizou, e ele está falando aqui agora, está falando o que vai acontecer, a devastidão, a destruição, uma destruição. Este ponto aqui, nós precisamos olhar com muita atenção, com muito carinho, porque alguém pode pensar assim: Deus é mau, Deus é perverso. Por que Deus permite isso aqui? Que está no versículo 7. Porque Deus de antemão não interviu, sendo que Deus intervém. Mas Deus, ele tem um limítrofe na sua santidade única e absoluta. Ou seja, Deus não aceita ser desdenhado. E o desdenhamento do povo gerou esta tragédia avisada, esta tragédia que estava para acontecer, mas que o povo ficou: não, Deus resolve, Deus... Não, queridos, há coisas que Deus não resolve, há coisas que a minha vida com Deus vai resolver, não Deus. Essa ideia de ter Deus como um garçom de luxo é muito apropriado para a turma da teologia da prosperidade, para os triunfalistas, aqueles que são do triunfalismo evangelical, para a turma do misticismo evangélico. Para eles, Jesus Cristo é um amuleto de sorte. Eles não olham para Jesus como um salvador, como um senhor, não. Eles olham para Jesus como aquele que vai resolver um problema. E a nossa vida é problematizada, a existência é problematizada. Jesus falou em certa ocasião, o que muitos não entenderam: os pobres sempre tereis.
Alguém fala, puxa vida, Jesus está vacilando, porque tem pobreza, tem pobre. Jesus falou assim, não, sempre tereis. Então o que é de realce é fazer agora, faça, e os pobres sempre tereis. Então o que Jesus estava mostrando para aquele figurinha era que a necessidade maior era o reino de Deus, porque os pobres naquela situação não resolveria nada. Vamos dar pães aqui para 20 e 30, não resolve a pobreza. É neste ponto que Jesus tocou. Não vai resolver a pobreza você chegar e fazer assim, 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 não. O que resolve a pobreza, nós sabemos muito bem, que é um Estado uniforme, com uma política de abrangência de compaixão e toda uma estrutura. Mas focos aqui, focos ali, ameniza transitoriamente a fome de alguns, mas não vai resolver a pobreza. Porque nós sabemos que a pobreza ela está intrínseca dentro de uma sociedade altamente maligna, de políticos malignos que fazem investimentos de persuasão para manipular a desgraça alheia. Então, o Senhor está falando, os pobres sempre tereis. Então, este ponto aqui é elementar nós avaliarmos, porque é muito importante que o infortúnio que o povo está sofrendo aqui, esta infelicidade, este infortúnio, é causado pela transgressão e desobediência. 2 pontos importantes: transgressão e desobediência. Meu Deus, muitas das vezes alguém está se queixando. A pergunta que Jó fez a Deus, que Deus não respondeu nada: por que que o justo sofre? Deus falou assim, não vou responder nada. O que ele vai responder? Porque ele vai responder aquilo que é o imponderável dele. O justo sofre porque o justo sofre. Como qualquer um, o justo sofre. Como qualquer um. Só que nós temos uma baliza forte de fé e nós sabemos em quem temos crido. Então nós temos um porto seguro. Nós temos um porto seguro. É algo incólume. É algo incólume. Agora, quando nós estamos predispostos a uma vida com Deus, cientes de que situações difíceis vamos passar. O Marcão está aqui como testemunha. Tudo que eu passei em Taubaté, morando no porão de uma igreja. Que muitas das vezes o pastor Ezequiel me dava o almoço. O pastor Ezequiel fazia o que ele podia fazer. Ele tem uma família muito grande. Ele tinha uma família muito grande. E ele também passava seus percalços. E eu almoçava com ele, eu sentia, eu sabia. Você sabe quando você é rejeitado por uma família, não pelo pastor. O pastor Ezequiel é um homem de excelência, altruísta, meu amigo, meu pai, eternamente meu pastor. Mas você sabe quando o clã não é todo com você, você percebe e sabe. Então, passei muitas humilhações e à noite muitas vezes não tinha nem o que comer. A gente se virava ali. O Samuel morou comigo, que hoje é pastor em Portugal. O Marcão sabe quem é. O Roberto Reis morou comigo também. Então a gente se virava ali, às vezes, muitas vezes sem ter o que comer. Mas eu nunca procrastinei. Nunca usei o pastor Ezequiel, entendeu, como armadilha psicológica para, de alguma forma, jogá-lo contra alguém, chegar para alguém e falar, eu estou passando necessidade. E o pastor Ezequiel, ele não me ajuda. Você não pode dar uma ajuda, queridos? Claro que qualquer irmão ali... Muitos fazem isso. Eu conheci. Verdade, eu convivi com o mestre Barbosa nesta fase. É isso aí, Marcão. Glória a Deus, querido. Glória a Jesus. Então, queridos, eu poderia fazer esse tipo de chantagem, sabe? Esta chantagem de sublevação, né? Sublevação, de rebelião contra o pastor Ezequiel. Chegar para o irmão
da igreja, que é situação boa, chega para um outro, que é empresário, que tinha na igreja alguns empresários, o papai diz, irmão, puxa vida, estou passando aí, meu irmão, o pastor aqui me trouxe para Taubaté, eu estou morando lá no porão da igreja, e não tenho que comer, não estou uma vez à noite, não tenho... Queridos, eu passei tudo que eu passei, porque eu tinha uma convicção inabalável, que era, a esperança não confunde. O amor de Deus derramado nos nossos corações. Eu tinha uma esperança, e essa esperança, eu estava convicto e seguro nela. Ou seja, a soberania de Deus, no tempo certo, ela vai manifestar. Cláudio Silvestre, Cláudio aí de Taubaté, Deus abençoe, Cláudio, Pai do Senhor querido, Marcão está aqui, o nosso reverendo Marcão está conosco aqui, Cláudio, são ali contemporâneos, também contemporâneo meu também, o Cláudio, Marcão, glória a Deus, Taubaté aqui, aleluia. Então, queridos, um ponto é importante, nós avaliarmos que o que vai preconizar muitas das vezes, Lauriana, não acredito não, Taubaté de novo aqui, amém, eita Taubaté, Lauriana chegou, Marcão, a Lauriana aí, Pai do Senhor, Lauriana, uma jovem cuí, é o bolo mais gostoso que tem em Taubaté, quem faz é a Lauriana, é fera. Ô Cláudio, já comeu o bolo da Lauriana já? O bolo, não sei se ela parou de fazer bolo, né, agora tá rica, né, tá rica lá com o seu bambino, então eu acho que ela parou de fazer bolo. Agora tá rica agora lá, né, Lau? Tá ricona, glória a Jesus. Então, queridos, não, ela tá bem, abençoada lá, ela é muito abençoada, glória a Deus. Então, queridos, esse ponto aqui, muitas das vezes o que é preconizado pode ser falso. E admirava a sua dedicação e aplicação na palavra de Deus. É isso aí, Marcão. Glória a Deus, querido. Eu era devorador de livros. E é uma coisa horrível você ler com fome, né, meu jovem cuí? Você ler com fome, é horrível ler com fome. Meu Deus do céu, dava tonteira, pesadelos horríveis, mas eu tinha um rumo já, eu sabia a estrada, e eu cheguei já num patamar, num certo ponto da estrada, que eu falei, não posso voltar atrás. Voltar para o Bar do Piraí? Se eu voltar para o Bar do Piraí, eu estou procrastinando. Eu estou negando minha chamada, eu estou desconfiando de Deus. Então eu vou seguir. E segui meu rumo, meu caminho, fui me formando, estudando, para chegar onde eu queria chegar, cheguei onde eu queria. Meus projetos nunca foi casa própria, nunca foi ter um emprego excelente, ganhar dinheiro. Meu projeto foi ser teólogo, ser um grande teólogo, ser um grande expositor, ser um grande pastor dentro do arcabouço da educação teológica. Consegui, conquistei, acabou. Daqui para frente, estou fazendo a obra do Senhor. Mas tudo que eu idealizei, que eu projetei, eu conquistei. E ninguém tira de mim. Mas jovem cuí, ele é testemunha do que eu passei em Brasília com um pastor. E ele esteve ao meu lado. Ele foi amigo. Mas em momento algum, eu fui para o púlpito atacar esse pastor. Nunca. Pregava, ensinava, nunca. Não faz parte do meu show. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então agora vamos ao versículo 8. Versículo 8. Agora que é um versículo abençoado. Versículo 8. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Vamos entender aqui. Sião, no Antigo Testamento, sempre se refere a Jerusalém. Sempre que você encontrar Sião, Jerusalém, lá tem um monte Sião, em Jerusalém, onde eles adoram. O Hebron, Israel tem Gerizim, mas é um monte que não é abençoado e não foi catalogado pelo Senhor. Não foi. Então, queridos, aqui um ponto importante. Essas choças e palhoças eram habitações provisórias. Eram casas que eles faziam assim, provisórias, mas eram casas frágeis. Só para socorrer um momento, porque eles trabalhavam ali, e muitos trabalhavam no plantio,
outros trabalhavam na segurança também, para proteger de animais selvagens. E essas pessoas vinham, deslocavam de outras cidades, então ali, naqueles campos, eram construídas essas casas provisórias, eles moravam ali. Então o que acontece? Que o senhor está falando aqui como cidade sitiada. A cidade está sendo destruída. Jerusalém. Assim como Choça na vinha, como Palhoça no Pepinal. Porque como uma casa destruída, essa casa de Palhoça, essa casa muito frágil mesmo, de Choça, de Palhoça, você chegava assim, ó, ou fazia um vento, a casa bum. Porque a casa não era segura, não era firme com barro, embolar com elementos materiais, pegar cana de açúcar, pegar, molar aqui e fazer uma casa mais forte, como eram as casas na Galileia, que era pegava toda a lama ali e fazendo a casa de pau a pique, né? A casa de pau a pique. Essas casas não, eram casas frágeis de frágeis. O Senhor está mostrando o quê? Assim como essas casas são frágeis, Jerusalém está frágil também. A cidade está sitiada e será sitiada. Meu Deus do céu, queridos, o Senhor avisa, o Senhor fala, Deus revela, dá sinais, mas o povo não se toca, não se toca. Quando o período da pandemia, as pessoas falavam comigo ali no Recife, depois eu fui para Bahia, para Salvador, Lauro de Freitas e para Salvador, eu estava pregando, e os pastores, aquela euforia, aquela celebração de uma nova humanidade depois da pandemia. Eu falei, não se iludam, vai ficar pior. Não se iludam, pelo amor de Deus, porque muitas desgraças aconteceram já na humanidade, a humanidade piorou. Eu vou ser sucinto aqui, dentro de um aspecto mais próximo. Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Uma desgraça, uma pandemia de mortos. Melhorou? A Europa piorou. O racionalismo invadiu as igrejas, a teologia liberal invadiu a igreja. De repente os teólogos estão falando que Jesus não ressuscitou, que os milagres não aconteceram. Aí vem a crítica textual, a crítica histórica, a teologia liberal, que não crê mais em nada mesmo. E os crentes começaram o povo gosta dessas coisas, né? Muvuca. Melhorou? Piorou. Então, queridos, um ponto é de relevância e resiliência e ressignificar a nossa vida com Deus todos os dias. Ressignificar, dar novo sentido todos os dias a nossa vida com Deus, procurando melhorar. Porque este processo agressivo, ele é humano. A vislumbrância divina, ela é divina. Então, às vezes, nós estamos se esbarrando em coisas humanas, se apegando a coisas humanas, se agarrando a coisas humanas e perdendo aquilo que é realmente de excelsitude. E o ponto que é importante para o ponderamento e também o empoderamento é vida com Deus. Não existe melhor vida do que vida com Deus. Vida com Deus. Muitos indagam a minha sexualidade. Muitos indagam se é celibatário, se não é, se dá os pulozinhos escondidos, ou se tem outras opções. Então, queridos, é o seguinte, o que eu respondo? Não respondo.
Eu não tenho tempo para perder tempo com babaquices de gente que não tem o que fazer e que tem a malícia como preponderância maligna. Eu glorifico a Deus que a minha vida como Senhor, o Marcão me conhece muito bem, desde a época de Taubaté, eu sempre fui estudioso, tive minhas namoradas, tive minhas paqueras, o Marcão sabe disso, mas sempre por respeito, o respeito. Passei por tudo que eu passei, por todos os ingredientes históricos. O Senhor sempre esteve ao meu lado porque eu nunca descambei para atitudes subversivas contrárias à submissão a Deus. A subversão é um contrariamento ao ponto de subordinação a Deus, de submissão a Deus. Então, todo aquele que é subversivo dentro do Evangelho, ele não consegue ser submisso a Deus, porque ele é subversivo. Ele é o crítico anacrônico, é aquele que é desaforado com Deus, que critica, questiona tudo. Então, um ponto aqui é importante, vamos chegar agora nele, versículo 9. Aqui no versículo 9, nós vamos ver o ponderamento do povo. Aí o povo vai cair na real. Glória a Jesus, coisa linda, né? Quando o homem reconhece a soberania de Deus, a partir da sua submissão, e a subversão, a insubmissão, a desobediência e transgressão é jogada para bem longe, para mim estar antenado com Deus. Queridos, eu moro aqui na praia. Uma jovem que sabe aqui, esteve aqui. Eu moro aqui do lado da praia agora, estou morando aqui do lado da praia. Eu estou aqui, a praia está aqui. Estou morando aqui do lado da praça, aqui está a praia. Queridos, eu vou na praia. Sabe como eu vou na praia? Eu vou à tarde, às vezes assim, às vezes eu faço um vídeo, às vezes faço uma caminhada, às vezes, mas eu não tenho tempo para estar na praia. Fazendo o que na praia? Durante o dia, do sábado, domingo, graças a Deus, eu estou sempre pregando, ministrando, mas sábado aqui a praia fica assim, ó. É muita ninfeta do capeta rebolando para todos os lados, para quem gosta, entendeu? Desta abundância, da abundância passageira, transitória, que é o arquétipo desta estética que encanta, fascina, mas chega um ponto que você olha e fala, meu Deus, não fascina mais, nem encanta mais. Porque tudo na vida é um ciclo. Tudo vai passando, e chega um ponto que está todo mundo envelhecido. Aquelas mulheres que eram maravilhosas estão envelhecidas, aqueles homens que eram maravilhosos estão envelhecidos e caiu tudo. Por quê? Porque tudo é transitório e passageiro. Da vida não levamos nada e da vida nada fica, tudo vai. Então, querido, esse ponto aqui é importante. Eles vão reconhecer, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, por quê? Naquele massacre, Deus permitiu sobreviventes. Querido, se Deus permitisse, tivesse permitido toda a destruição do povo de Jerusalém, não ficaria ninguém. A nação acabaria. Aí Deus salvou um Jeremias da vida, Deus salvou um Daniel da vida. Estou falando dos preponderantes, dos protagonistas, né, que escreveram livros. Estou falando do Zé Povão. Ali tinha também o Povão, o Zé. Estava lá o Zé. Judeu, foi levado, o Zé foi poupado, o Zé voltou. Aí você vai ter, na volta, você vai encontrar um Esdras voltando, que era importantíssimo. Esdras era levita, entendeu? Esdras era da tribo de Levi, Esdras é um escritor. Você vê um Neemias, que era um desbravador, ia para cima, era o tipo do pedreiro, né? Dentro deste governo profético e do alinhamento da profecia. Você vai ter um Ageu, que era profeta, Zacarias, que era profeta. Eram profetas. Qual o ponto nós temos aqui? Que, primeiro, Esdras não era profeta. Neemias não era profeta. Zorobabel era governador. Josué era sacerdote. Ageu era profeta, Zacarias era profeta. E Malaquias também. Neemias, nada. Neemias, coitado, enrolado, que misericórdia, para levantar os muros. Esdras tentando articular o povo, né, com a sua sapiência.
Mas quem veio com volúpia profética mesmo para cima foi Ageu, Zacarias e Malaquias. Foram para cima mesmo com profecias veementes. Pai do Senhor Alessandro, Pai do Senhor Alessandro, estou sem zap. Você saiu do grupo? Você tem que voltar. Eu estou, acho que sem seu zap. Dá um alô para mim, tá? Manda um oi para mim depois da aula aqui, manda um oi para mim, ok? Vai ficar gravada a aula, aí você vai pegar toda a aula, porque nós vamos terminar agora a aula. Alessandro, agora, querido. Aí você vai pegar a aula agora no replay. Amém? Meu mano, meu brother Alessandro de Guarujá. Agora também do nosso ministério Cubatão. Então, queridos, Deus está falando. Nós seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Acabou totalmente com Sodoma e Gomorra. Foi banido da história. Mas Deus não fez isso com Jerusalém, nem com Judá, nem com o povo de Israel. Deus preservou na sua soberania inquestionável, inconteste. Deus salvaguardou um povo. E eu glorifico a Deus, homens como Ageu, Zacarias, Malaquias, Neemias, Esdras, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Esses homens, vou contar aqui, ó. Vou contar. Daniel, Ezequiel, Jeremias. Período do cativeiro, tá? Isaías foi lá no século 7, mais ou menos. Aí nós temos os que batalharam para a reconstrução do templo. Esdras, Neemias. Brigaram ali, ó. Brigaram. Foram para Zorobabel. Vamos lá, rapaz. Vamos. E Zorobabel, não sei. E Josué, o sacerdote, para mim me vacilante. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Aí chegam os profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, começa a profetizar. Pode fazer, que Deus está nisso aí. E pá, faço mesmo, faço, que Deus está mandando. Aí aconteceu a reconstrução do templo. Então, queridos, se não fosse a misericórdia do Senhor, com certeza Jerusalém não existiria e teria sido banida. Quinta-feira que vem, estamos aqui 21 horas, dando continuidade ao livro de Isaías. Como eu falei, nós vamos passar esse ano todo, eu acho, no Isaías, não tenho certeza. Por enquanto não posso dar dinâmicas, por enquanto não posso promover dinâmicas, porque eu preciso trabalhar esses textos, que são textos primordiais, para uma exegese de acoplamento de todo o contexto, todo o conteúdo. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós te glorificamos, exaltamos, Pai, a tua santidade é maravilhosa. Senhor, ser santo, eu tento ser todos os dias, mas algo eu posso te dizer, Senhor, como é maravilhoso estar na tua presença, como é lindo, Senhor, me relacionar contigo, os teus servos também relacionar contigo, Senhor. Luta nós temos, Pai, precisamos batalhar contra a carne todos os dias, contra os desejos, contra tantas coisas, Pai, mas principalmente essa carne perversa, esta carne incongruente. Mas nós te louvamos, te glorificamos. Eu te louvo, Pai, que tu és maravilhoso. Abençoa, Pai, todos que participaram desta sala, em nome de Jesus, amém. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, amém. Deus abençoe meu jovem coelho, abençoe Marcão, Alessandro e todos que estão aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, a todos, a Cris, a todos, Liane, todos, e os que vão assistir depois. Deus abençoe todos vocês que vão assistir o replay. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus, amém.